Meu nome é Nathalie. Tenho 33 anos, e às 6h04 de uma cinzenta manhã de sexta-feira, entrei na garagem da casa dos meus pais para levá-los ao aeroporto para a viagem de luxo de 2 semanas pela Europa que eu havia passado quase 2 anos planejando e pagando. Eu tinha um roteiro impresso, os detalhes do check-in salvos no celular e uma bolsa cuidadosamente preparada no banco do passageiro, com documentos de viagem, lanches e aqueles pequenos doces de lavanda que minha mãe sempre pedia antes de voos longos. Eu até havia criado uma playlist para o trajeto, porque queria que aquela manhã fosse especial desde o primeiro quilômetro. Saí do carro, estendi a mão para pegar a mala da minha mãe e então congelei. Minha irmã mais nova saiu da casa logo atrás dela, arrastando a própria mala, como se tudo aquilo tivesse sido combinado dias antes. Minha mãe sorriu com aquela expressão calma e impecável que usava sempre que já havia tomado uma decisão e esperava que todos os outros simplesmente se adaptassem a ela. Conversamos sobre isso, disse ela com leveza. Sua irmã realmente precisava descansar, então decidimos levá-la no seu lugar. Por um instante, sinceramente achei que tinha ouvido errado. Eu havia trabalhado horas extras, aberto mão dos fins de semana e economizado cada centavo extra para aquela viagem. Eu tinha reservado os voos, os hotéis, os passeios e os jantares. E agora eu estava parada na garagem, percebendo que tinha sido excluída do meu próprio presente antes mesmo do nascer do sol. Meu pai baixou o olhar e ajustou a alça da mala sem dizer uma palavra. Minha irmã deu de ombros discretamente, como se eu devesse admirar o quanto aquilo parecia natural. Eu não discuti. Não chorei. Coloquei as malas no porta-malas, sentei ao volante e dirigi em direção ao aeroporto com um único pensamento se fixando silenciosamente em minha mente. Se eles queriam a minha viagem sem mim, estavam prestes a descobrir o quão cara essa escolha realmente seria. Mas antes de eu contar o que aconteceu quando o avião deles pousou e por que meu telefone começou a tocar quase sem parar, me diga, que horas são aí onde você está agora? E de onde você está assistindo? Sempre fico imaginando até onde histórias como esta realmente chegam. A viagem até o aeroporto parecia estar acontecendo dentro de uma caixa hermeticamente fechada. O silêncio durou menos de 1 minuto antes de minha irmã, Chloe, inclinar-se para frente no banco traseiro e começar a falar sobre Paris como se tivesse planejado tudo sozinha. Você acha que teremos tempo para fazer compras no primeiro dia? Perguntou ela. Porque vi uma garota no TikTok que visitou 3 lojas de grife antes do almoço. Minha mãe Karen riu suavemente. Vamos dar um jeito, querida. Esta viagem foi feita para ajudá-la a se recuperar. Se recuperar. Essa expressão quase me fez apertar o volante com força suficiente para quebrá-lo. Chloe tinha 28 anos e vivia permanentemente em algum estado indefinido de recuperação emocional que sempre parecia exigir o dinheiro dos outros, a paciência dos outros ou os planos dos outros sendo reorganizados. 2 anos antes, eu havia pago 3 meses de aluguel dela, porque minha mãe disse que ela era frágil demais para lidar com um despejo. No Natal anterior, eu havia presenteado meus pais com um fim de semana em um spa e de alguma forma, Chloe acabou usando uma das reservas porque precisava descansar mais do que eles. Toda vez que eu conquistava algo, alguém na minha família encontrava uma razão para que Chloe recebesse a recompensa em meu lugar. Quando estávamos aproximadamente na metade do caminho, meu pai Michael pigarreou. Nathalie, disse ele, olhando para a frente. Sua mãe e eu realmente valorizamos tudo o que você fez. Olhei para ele pelo retrovisor. Valorizam mesmo? Perguntei. Ele hesitou, e aquela hesitação me disse mais do que qualquer discurso poderia dizer. Karen interveio rapidamente. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Você é forte. Chloe não é. Ali estava. A regra da família resumida em uma única frase. Eu não era a filha que merecia mais. Eu era a filha que conseguia sobreviver com menos. Chloe se inclinou um pouco mais para frente e acrescentou, com aquela voz falsamente gentil que usava quando queria parecer doce e superior ao mesmo tempo. Eu sabia que você entenderia. Você sempre entende. Continuei dirigindo. No terminal, descarreguei as bagagens, entreguei os passaportes e fiquei observando enquanto minha mãe beijava minha bochecha como se não tivesse feito nada de cruel. Obrigada por ser madura, sussurrou ela. Madura. Na minha família, essa palavra significava ficar calada, engolir a ofensa e manter todo mundo confortável. Chloe sorriu radiante. Vou mandar fotos, disse ela. Assenti uma única vez e observei os 3 desaparecerem pelo terminal com o meu planejamento, o meu dinheiro e o meu lugar naquela viagem.
Fiquei sentada no estacionamento do aeroporto por quase 10 minutos depois que eles foram embora, deixando o silêncio se acomodar. Então abri o aplicativo da companhia aérea e verifiquei o status do voo. Embarcando. Esperei até que mudasse para em voo antes de dirigir para casa. Eu não queria uma cena no portão de embarque. Queria consequências que não pudessem ser discutidas ou minimizadas em público. Quando cheguei em casa, fui direto para a mesa da cozinha, abri o notebook e acessei todas as reservas. Suíte de hotel em Paris. Transfer privativo do aeroporto. Cruzeiro com jantar pelo Rio Sena. Visita guiada ao Museu do Louvre. Passagens de trem em classe executiva. Apartamento em Florença. Passeio de um dia pela Toscana. Hotel em Roma. Reserva para o Vaticano. Cancelei tudo. Com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Deixei intactas apenas as passagens de volta. Eu estava furiosa, não imprudente. Eles ainda voltariam para casa. Só não teriam mais uma viagem de luxo paga por mim depois de me excluírem completamente dos planos. Quando os e-mails de cancelamento começaram a chegar em massa, a pressão no meu peito finalmente começou a diminuir. Pela primeira vez, o problema não estava caindo sobre mim. Pela primeira vez, eu não era quem ficaria encarregada de consertá-lo. A primeira ligação chegou antes mesmo de eu me sentar com um copo de água. Depois veio outra. Depois 3 mensagens seguidas da minha mãe. Onde está o motorista? Nathalie, me ligue imediatamente. O hotel diz que não existe nenhuma reserva em nosso nome. Logo depois, Chloe ligou. Em seguida, meu pai. Depois minha mãe novamente. Quando finalmente olhei para o celular 10 minutos mais tarde, eu já tinha 18 chamadas perdidas. Coloquei o telefone virado para baixo sobre a bancada e subi para desfazer a mala que eu havia preparado para uma viagem que já não me pertencia mais. A ironia de guardar vestidos que eu deveria estar usando em Paris enquanto minha família estava presa no aeroporto Charles de Gaulle não passou despercebida por mim. Depois de cerca de 1 hora, a curiosidade falou mais alto. Desbloqueei o telefone e li as mensagens. As de Karen eram frenéticas e cada vez mais agressivas. Isso não tem graça. Estamos esperando com as malas há quase 1 hora. Me ligue agora e resolva isso. As mensagens de Chloe eram ainda piores. O que há de errado com você? Você tem ideia de como isso é constrangedor? A mamãe está chorando. Meu pai enviou apenas uma mensagem. Me ligue. Por favor. Sentei-me na beirada da cama e fiquei olhando para a tela por um longo tempo antes de finalmente atender uma das ligações da minha mãe. Ela atendeu instantaneamente. Nathalie, o que você fez? Disparou ela. Deixei o silêncio se prolongar por um segundo. Não tenho certeza do que você quer dizer, respondi. Não faça isso, sibilou ela. O motorista nunca apareceu, o hotel diz que não existe nenhuma reserva, e os passeios da Chloe desapareceram. Os passeios da Chloe? Não os meus, os dela. Falei de forma direta. Eu os cancelei. Do outro lado da linha, tudo ficou em silêncio por meio segundo antes de minha mãe puxar o ar bruscamente. Como você pôde fazer uma coisa tão egoísta? Exigiu ela. Soltei uma risada curta. Egoísta. Você me substituiu na minha própria viagem. Achamos que você entenderia, rebateu ela imediatamente. Sua irmã precisava disso mais do que você. Então sua irmã deveria ter pago por isso. E desliguei. Aquilo deveria ter sido suficiente. Mas não foi. As ligações dobraram. Depois triplicaram. Chloe deixou uma mensagem de voz que por algum motivo ouvi até o fim. Isso é loucura, disse ela. Tivemos que pegar um quarto horrível perto do aeroporto porque tudo na cidade era caro demais, e o cartão do papai foi bloqueado. A mamãe diz que você está exagerando, mas sinceramente isso é patético. Se você ficou magoada, poderia ter conversado como uma adulta em vez de fazer essa vingança infantil. Ligue para nós e resolva isso. Ao fundo, eu conseguia ouvir minha mãe discutindo com um funcionário do hotel e o som alto das rodinhas de uma mala arrastando pelo piso. Apaguei a mensagem e deixei o telefone de lado. No dia seguinte, o número de chamadas perdidas já havia ultrapassado 100. À noite, estava próximo de 200. As mensagens da minha mãe se tornaram mais detalhadas, o que me mostrou exatamente o quão dura havia sido a queda. Eles acabaram em um hotel apertado na periferia da cidade. Perderam os passeios privativos. Não conseguiam pagar os trens de categoria superior que eu havia reservado. Aparentemente. Meu pai chegou a ligar para um velho amigo nos Estados Unidos pedindo dinheiro porque a viagem simplesmente não funcionava sem o conforto que eu havia organizado. Uma mensagem de voz dele quase soou razoável. Nathalie disse com a voz cansada, não conseguimos salvar muita coisa desta viagem. Sua mãe não dorme.
Chloe não para de chorar. Apenas nos ajude a conseguir um hotel decente por alguns dias. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum reconhecimento do erro. Apenas a velha crença de que se parecesse cansado o suficiente, eu voltaria ao meu papel designado e resolveria tudo. Tarde da noite, atendi uma última ligação. Minha mãe respondeu no primeiro toque, já chorando. Nathalie, por favor, disse ela. Estamos exaustos. Interrompi antes que ela começasse mais um discurso de autopiedade. O escute com atenção. Eu não vou consertar isso. Vocês fizeram a escolha de vocês naquela garagem. Você sorriu enquanto a fazia. Vocês me trataram como a filha confiável que absorveria a humilhação e continuaria mantendo tudo funcionando. Eu não vou mais fazer isso. Ao fundo, Chloe pegou o telefone. Você é inacreditável, retrucou ela. Tudo isso por causa de umas férias? Minha voz permaneceu calma. Não, por causa de um padrão. Então desliguei completamente o celular. Durante os 2 dias seguintes, toda vez que tentaram me ligar, ouviram o mesmo som morto. Tu. E pela primeira vez na minha vida adulta, o pânico deles não se tornou minha responsabilidade. O silêncio que veio depois pareceu estranho no começo. Quase antinatural. Como se eu tivesse saído de uma sala onde uma máquina funcionava há tanto tempo que eu já havia esquecido como o silêncio soava. Na manhã de sábado fui até o Discovery Park e caminhei sozinha por quase 1 hora, com o telefone guardado no bolso do casaco. Quanto mais eu caminhava, mais claramente percebia que a viagem para a Europa não tinha sido uma traição isolada. Era apenas o momento em que o padrão se tornou óbvio demais para ser ignorado. Chloe sempre foi tratada como centro emocional da família. Enquanto isso, eu era tratada como gerador de emergência confiável. Quando ela fracassava, eu pagava a conta. Quando ela desmoronava, eu me adaptava. Quando ela queria algo que eu havia construído, a narrativa da família passava a ser que ela precisava daquilo mais do que eu. Finalmente liguei o telefone novamente no estacionamento e encontrei uma nova leva de mensagens de voz me esperando. Ouvi uma da minha mãe. Sua voz parecia menos irritada agora. Mais desgastada. Estamos saindo de Paris mais cedo, disse ela. Não conseguimos pagar para ficar na cidade, então seu pai encontrou passagens de trem mais baratas para o sul. Perdemos dinheiro em praticamente tudo. Chloe continua dizendo que quer voltar para casa. Por favor, me ligue. Ao fundo, eu conseguia ouvir Chloe e meu pai discutindo por causa de dinheiro. Esse detalhe teve mais importância do que eu imaginava. Eles já não estavam mais unidos na sensação de terem sido prejudicados por mim. A pressão havia começado a se voltar para dentro. Sem mim para absorver os custos, eles finalmente estavam sendo obrigados a lidar uns com os outros. Liguei por vídeo para minha melhor amiga Raquel. Ela atendeu imediatamente, olhou para o meu rosto e perguntou: quão ruim está a situação? Eu ri. Ruim o suficiente para que minha mãe provavelmente esteja chorando enquanto paga tarifas de home internacional. Raquel sorriu. Então talvez eles finalmente estejam aprendendo quanto custam os seus limites. Contei tudo a ela. A garagem. O sorriso no rosto da minha mãe. Chloe agindo como se tivesse recebido a minha viagem como prêmio. As 200 ligações. O hotel barato. E a maneira como, mesmo agora, meu pai ainda tentava me convencer a ajudar sem admitir que haviam sido cruéis comigo. Raquel ouviu sem me interromper, o que é uma das razões pelas quais confio mais nela do que na maioria das pessoas. Quando terminei, ela disse: sua família sempre tratou sua compostura como um serviço público. Eles presumem que ela estará sempre disponível. No segundo em que você a desliga, chamam você de instável em vez de reconhecer o quanto dependiam dela. Essa frase ficou comigo. Perguntei se ela achava que eu tinha ido longe demais. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, disse: lembra quando meu ex continuava me pedindo dinheiro depois de me trair? Eu bloqueei e deixei que ele resolvesse o próprio desastre. Não porque eu fosse cruel, mas porque estava cansada de me voluntariar para a humilhação. É isso que um limite é. Ele parece maldade para as pessoas que se beneficiavam da ausência dele. Fiquei sentada no carro, olhando para a água, e senti algo se acomodar dentro de mim. Durante anos, eu havia confundido ser necessária com ser amada. Mas o que minha família amava era a versão de mim que resolvia problemas sem exigir que eles mudassem. Naquela noite fui para casa, preparei um chá e abri um caderno em branco. Na primeira página, escrevi: o silêncio não é egoísmo quando falar apenas ensinou as pessoas a ignorarem sua dor. Então continuei escrevendo. Escrevi sobre as horas extras que pagaram pela viagem à Europa. Escrevi sobre todas as pequenas humilhações que eu havia tratado como normais.
Escrevi sobre o momento na entrada da garagem em que percebi que nunca tinha sido vista como a filha que merecia a viagem, apenas como a filha capaz de financiá-la. Quando fechei o caderno, compreendi algo com clareza. Se meus pais algum dia admitiriam totalmente a verdade, já não era a pergunta mais importante. Eu mesma havia admitido a verdade para mim. Foi aí que tudo mudou. Meu pai ligou na noite seguinte, enquanto eles estavam no aeroporto de Roma tentando antecipar o voo de volta. Eu soube que era um aeroporto antes mesmo de ele falar, porque conseguia ouvir malas de rodinhas, anúncios pelos alto-falantes e minha mãe cochichando de forma ríspida ao fundo. Nathalie, disse ele depois que atendi. Podemos ter uma conversa calma? Depende, respondi. Você está ligando para pedir desculpas ou para administrar minha reação? Ele ficou em silêncio por um instante e então suspirou. Sua mãe está exausta. Chloe disse que nem quer voltar para casa agora porque esta viagem foi muito perturbadora. Fechei os olhos ao ouvir aquilo. Mesmo naquele momento ele ainda tentava colocar o desconforto deles no centro da situação, em vez do que haviam feito. Perturbadora, repeti. Essa é uma maneira de definir. Seu tom ficou mais duro. Você sabe o que eu quero dizer. Sei sim, respondi. Você quer dizer que espera que eu sinta pena suficiente para salvá-los mais uma vez. Então ele tentou usar a frase de sempre. Você é melhor do que isso, Nathalie. Essa frase poderia ter funcionado comigo anos atrás. Mas quando você percebe a estrutura escondida por trás dela, não consegue mais deixar de enxergá-la. Você é melhor do que isso, na verdade, significa mais fácil de manipular, mais fácil de usar, mais fácil de colocar de volta no lugar. Não, respondi calmamente. Eu era mais conveniente do que isso. Ele suspirou. Sua mãe realmente acreditava que Chloe precisava mais dessa viagem. Ela está deprimida. E eu estive invisível, respondi. Isso alguma vez pareceu urgente para vocês? Ele rebateu imediatamente. Isso é injusto. Sempre tivemos orgulho de você. Eu ri porque já não havia mais nada a fazer. O orgulho suficiente para me tirar da minha própria viagem na entrada da garagem? Orgulho suficiente para deixar Chloe falar sobre compras em Paris no banco de trás enquanto eu levava todos vocês para o aeroporto? Ele não teve resposta. Minha mãe pegou o telefone em seguida. Nathalie, por favor, disse Karen, parecendo completamente esgotada. Perdemos muito dinheiro. Os hotéis de última hora, as passagens de trem remarcadas, os passeios cancelados. É meu dinheiro, interrompi. Vocês perderam primeiro o meu dinheiro. Ela começou a chorar de novo. Eu sei. Mas Chloe realmente precisava de algo bom. Então vocês deveriam ter dado algo bom a ela com os seus próprios recursos, respondi. Não com os meus. Depois disso, Chloe tomou o telefone, já furiosa. Você está agindo como uma mártir, disparou ela. Mamãe e papai só queriam fazer uma coisa boa por mim, e você fez todo mundo sofrer porque não suporta não ser o centro das atenções. A falta de vergonha daquela frase era tão grande que quase me impressionou. Você nunca foi o centro do meu presente, respondi. Foi a razão pela qual eu parei de oferecê-lo. Meu pai rapidamente pegou o telefone de volta. Estamos voltando para casa amanhã, disse com a voz baixa e cansada. Acho que precisamos nos sentar e descobrir como seguir em frente. E ótimo, respondi. Então voltem para casa. Ele fez uma pausa. Só isso? Só isso. Você realmente não vai ajudar em nada? Olhei ao redor da minha cozinha silenciosa, para o caderno sobre a mesa e para a completa ausência do caos que antes acompanhava todas as crises familiares. Não, respondi. Não vou. Depois que a ligação terminou, abri a planilha que havia usado para planejar a viagem. Alguns dos reembolsos já estavam sendo processados. Não todos, mas o suficiente. O suficiente para me lembrar que todo o esforço que eu havia investido naquele sonho ainda tinha valor. Mesmo que as pessoas para quem eu originalmente o construí não o merecessem. Em vez de fechar o arquivo, abri uma nova aba e digitei na barra de pesquisa. Ideias para viagem solo à Itália em setembro. Roma, Florença, Bolonha, talvez a Costa Amalfitana, se eu quisesse ser imprudente da forma mais bonita possível. Quanto mais eu pesquisava, mais tudo ficava claro. Eu havia terminado de transformar meu sucesso em tributo para pessoas que só o notavam quando precisavam de alguma coisa. Se haveria uma viagem de luxo paga com o fruto do meu trabalho, então, pela primeira vez, a pessoa que a faria seria eu. Na manhã seguinte, meus pais enviaram uma mensagem dizendo que haviam pousado de volta em Seattle. Eu já estava a caminho da casa deles. Estava sentada na varanda da frente dos meus pais com um copo de café de papel quando o táxi finalmente entrou na garagem.
O céu do fim da tarde estava cinzento e sem vida, aquele tipo de luz característica de Seattle que faz tudo parecer exposto e vulnerável. Minha mãe saiu primeiro do carro e parou no mesmo instante em que me viu. Meu pai veio logo atrás, mais devagar, com os ombros caídos e o rosto marcado pelo cansaço. Chloe saiu por último, arrastando a mala atrás de si, com aquela expressão irritada típica de quem ainda acredita que a raiva pode protegê-la das consequências dos próprios atos. Nenhum deles parecia o mesmo de quando partiram. As roupas estavam amarrotadas, os cabelos desalinhados e toda a confiança que haviam levado para a Europa claramente tinha ficado para trás, perdida entre terminais de aeroporto, quartos de hotel baratos e reservas canceladas. Chloe falou primeiro. Claro que falou. E agora? Perguntou de forma ríspida. Você veio aqui para se divertir com isso? Tomei um gole lento do café antes de responder. Não. Vim para que nenhum de vocês possa fingir que isso nunca aconteceu. Minha mãe colocou a bolsa no chão com mais força do que o necessário. Nathalie já chega, retrucou ela, embora sua voz já não tivesse muita firmeza. Tivemos uma semana horrível. Olhei para ela calmamente. Tiveram mesmo? Porque da minha perspectiva, vocês fizeram uma viagem a qual não tinham direito, perderam o luxo pelo qual não pagaram e voltaram para casa. Meu pai esfregou o rosto com uma das mãos, parecendo desejar desesperadamente que aquela conversa terminasse. Podemos fazer isso lá dentro? Perguntou. Balancei a cabeça. Não. Podemos fazer isso aqui mesmo. Foi aqui que tudo começou. Então é aqui que vamos conversar sobre isso. Levantei-me e apoiei o copo de café na grade da varanda. Você sorriu quando me substituiu, falei, olhando diretamente para minha mãe. Essa é a parte que continua voltando à minha mente. Não apenas o que você fez, mas o quão fácil foi para você fazer isso. O rosto dela se contraiu imediatamente. Achei que você entenderia, respondeu. Não use essa frase novamente, retruquei. Estou falando sério. Essa frase foi a desculpa usada para justificar quase todas as injustiças que esta família já esperou que eu suportasse. Chloe cruzou os braços. Você está agindo como se tivéssemos cometido algum crime, murmurou. Virei-me para ela. Não. Estou agindo como alguém que percebeu que vocês trataram meu trabalho, meu dinheiro e meu esforço como se fossem propriedade coletiva. Você agiu como se eu fosse apenas a financiadora da viagem, e não a pessoa para quem ela foi planejada. Esse é exatamente o problema. Meu pai finalmente me encarou e disse a única coisa que eu estava esperando ouvir. Nós erramos. Sustentei seu olhar por um instante e assenti. Sim, erraram. Os olhos da minha mãe voltaram a se encher de lágrimas. Você nos humilhou, sussurrou. Não levantei a voz, mas também não a suavizei. Que ótimo! Talvez a humilhação seja a única coisa forte o bastante para interromper esse padrão. Ela pareceu chocada, como se não conseguisse acreditar que eu havia dito algo que normalmente ela me faria engolir em silêncio. Mas eu já havia ultrapassado o ponto de protegê-los da verdade apenas porque ela soava dura quando dita em voz alta. Peguei um envelope dentro da bolsa e o coloquei sobre a pequena mesa da varanda entre nós. Aqui está uma lista das coisas que eu não vou mais pagar. Olharam para mim em silêncio. Chega de transferências emergenciais de dinheiro. Chega de resgatar Chloe. Chega de cobrir a conta do celular dela, complementar o aluguel ou financiar qualquer outra crise temporária que apareça no futuro. E chega da expectativa familiar de que eu deva resolver todos os problemas só porque sou a única com uma vida estável. Chloe me encarou. Você não pode estar falando sério. Olhei para ela sem vacilar. Nunca falei tão sério. Minha mãe balançou a cabeça, incrédula. Isso é cruel. Não, respondi. Cruel foi me excluir do meu próprio presente e ainda esperar acesso ilimitado a tudo o que eu forneço depois disso. Então lhes dei a parte que eu realmente queria que lembrassem. Usei parte dos créditos reembolsados e reservei uma viagem sozinha para a Itália. Minha mãe piscou várias vezes. Meu pai abaixou os olhos. Chloe apenas me encarou, como se não soubesse como reagir a uma versão de mim que já não pedia permissão para aproveitar a própria vida. Porque finalmente entendi uma coisa, continuei. Se sou eu quem conquista algo, então sou eu quem deve desfrutar disso. Acabou o tempo em que eu trabalhava tanto apenas para entregar as recompensas a pessoas que acreditam ter direito ao fruto do meu esforço. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O silêncio não estava vazio. Estava pesado. Pesado com a verdade finalmente ocupando um espaço do qual nenhum deles podia escapar. Meu pai voltou a olhar para o envelope e depois para mim. Eu quase podia ver a compreensão se formando em sua mente. Aquilo já não era mais sobre Paris, Roma ou reservas perdidas.
Era sobre perder o acesso à filha que mantinha tudo funcionando sem jamais exigir o suficiente em troca. Minha mãe enxugou os olhos. Chloe parecia furiosa. Mas havia algo mais ali também. Algo menor, mais silencioso. Talvez a primeira rachadura em sua certeza de que sempre poderia cair sobre mim quando precisasse de apoio. Peguei meu café e dei um passo em direção à escada da varanda. Vocês podem pedir desculpas, disse. Podem mudar. Talvez com o tempo realmente mudem. Mas nada disso lhes dá acesso automático à minha vida novamente. Acabou o tempo em que eu era a filha responsável por manter esta família confortável às custas da minha própria felicidade. Então caminhei até o carro enquanto eles me chamavam. Desta vez não parei. Não me virei. Não senti culpa. E em algum momento entre sair daquela garagem e chegar ao final da rua dos meus pais, percebi que a leveza que sentia no peito já não era alívio. Era liberdade. Parte 7. 3 meses depois eu estava sentada sozinha em um pequeno café em Florença, com um caderno aberto à minha frente, um expresso pela metade ao lado da mão e absolutamente ninguém no mundo esperando que eu reorganizasse minha paz em função das emoções deles. A luz da tarde se espalhava sobre a mesa em tons suaves de dourado e pela primeira vez em anos, minha vida parecia pertencer inteiramente a mim. Não havia tensão familiar vibrando sob a superfície. Nenhuma crise de Chloe esperando para sequestrar o meu dia. Nenhuma pressão para transformar minha felicidade em algo coletivo apenas para provar que eu não era egoísta. Eu podia pedir o que quisesse, ficar o tempo que quisesse, entrar em ruas laterais sem horário e mudar meus planos sempre que me desse vontade. Esse tipo de liberdade parece pequeno quando dito rapidamente, mas depois de anos de obrigação emocional, parecia imenso. Na primeira página do meu diário, escrevi: "Ninguém está aqui para tomar o meu lugar." Alguns dias depois, sentada em um banco depois de caminhar por um museu, escrevi outra coisa. Eu costumava achar que amor significava provar que eu conseguia sobreviver mais do que todo mundo. Agora acho que amor deveria significar ser levada em consideração antes de ser ferida. Essa frase ficou comigo pelo resto da viagem. Em Roma, em Florença e em cada viagem de trem entre elas, eu continuava percebendo a mesma coisa em formas diferentes. Passei anos adiando minha própria paz enquanto esperava que minha família se tornasse justa por conta própria. Eu achava que se eu fosse paciente o suficiente, generosa o suficiente, útil o suficiente, eles eventualmente parariam de me tratar como algo garantido. Mas justiça que depende do seu silêncio nunca é realmente justiça. É apenas um sistema que funciona perfeitamente para todos, exceto para você. Minha mãe começou a me mandar mensagens enquanto eu estava fora, mas o tom agora era diferente. Cauteloso, medido, quase respeitoso. Ela enviou coisas como: "Espero que a Itália esteja linda." E: "Não precisa responder. Só pensei em você." Meu pai mandou uma mensagem que importou mais do que as outras. "Me desculpe por eu ter ficado ali e ter deixado aquilo acontecer. Não, nós pedimos desculpas. Não, as coisas saíram do controle." Só uma frase simples que finalmente admitia a verdade. Aquilo importou porque honestidade tinha sido rara na minha família por muito tempo. Chloe ficou em silêncio por mais tempo. Então, certa noite, enquanto eu reorganizava passagens de trem no meu quarto de hotel, ela ligou. Eu quase deixei tocar até cair. Em vez disso, atendi. Ela parecia diferente. Não completamente transformada. Não subitamente sábia. Mas menos certa de que o mundo sempre a protegeria. "Mãe disse que você provavelmente não ia atender", ela falou. "Provavelmente estava certa", respondi. Houve uma pausa. Então ela disse: "Consegui um trabalho meio período." Eu me recostei na cadeira. "Certo." Ela soltou um suspiro curto e desconfortável. "Num boutique em Bellevue. Não é incrível, mas é alguma coisa." Esperei. Eventualmente, ela disse a parte que realmente importava. "Eu sei que agi como se aquela viagem fosse minha. E sei que faço isso muito. Eu só." Ela parou ali. Mas pela primeira vez eu não salvei a conversa por ela. Deixei que ela ficasse no desconforto. Então eu disse: "Você sempre assumiu que haveria um pouso suave." "Normalmente porque eu construía isso", acrescentei. Outra pausa. Então, em voz baixa, ela disse: Não foi uma cena de redenção dramática. Não consertou tudo da noite para o dia. Mas foi a primeira coisa honesta que eu ouvi dela em anos. E honestidade, mesmo pequena, era mais valiosa do que toda a gratidão falsa que ela já tinha me oferecido. Quando voltei para Seattle, não corri para reassumir meu antigo papel. Mantive meus limites exatamente onde eu os tinha colocado. Eu atendia quando queria. Dizia não quando queria dizer não.
Não retomei o dinheiro, nem o conserto de problemas, nem o trabalho emocional que antes sustentava toda a família às minhas custas. E aos poucos, minha família começou a se ajustar a uma versão de mim que não podiam mais tomar como garantida. Minha mãe parou de falar de Chloe como se ela fosse a única pessoa frágil da sala. Meu pai passou a ouvir mais e explicar menos. Chloe, surpreendentemente, manteve o emprego. Uma vez até me mandou mensagem perguntando sobre orçamento sem me pedir dinheiro. E essa pequena diferença significou mais do que ela provavelmente entendia. Não fomos magicamente curados, e honestamente eu não confio em histórias que arrumam famílias dessa forma tão perfeita, mas também não estávamos mais vivendo dentro da velha mentira. A antiga versão da nossa família só funcionava porque eu estava disposta a sangrar em silêncio para manter todo mundo confortável. Quando parei, a realidade apareceu para todos nós. Meus pais perderam acesso à versão de mim que tornava as escolhas deles fáceis. Chloe perdeu a suposição de que meu trabalho automaticamente pertencia a ela. E eu também perdi algo. A fantasia de que se eu me sacrificasse o suficiente, eles eventualmente me amariam de forma justa sem antes serem obrigados a encarar a si mesmos. Essa perda doeu mais do que eu esperava. Houve noites depois que voltei para o apartamento em que tudo parecia quieto demais, e eu me peguei pegando o celular por hábito, quase pronta para resolver algum problema que ninguém sequer tinha pedido ainda. Houve momentos em que a culpa ainda tentava se disfarçar de dever, mas toda vez que isso acontecia, eu lembrava da entrada da garagem, do sorriso da minha mãe e da facilidade absoluta com que eles tinham me apagado de algo que eu havia construído com meu próprio sacrifício. Essa memória não me deixava mais com raiva como antes. Em vez disso, me lembrava de por que o limite precisava continuar exatamente onde eu o coloquei. Algumas semanas depois, encontrei meus pais para um café em um lugar neutro. Sem casa de família, sem varanda, sem cenário construído em torno de velhos padrões. Minha mãe me olhou por um longo tempo antes de dizer, bem baixinho: eu acho que passei anos te chamando de forte quando o que eu realmente queria dizer era conveniente. Não respondi de imediato, porque queria que a verdade existisse por inteiro antes de eu suavizar qualquer coisa ao redor dela. Então eu disse, sim. Meu pai olhou para a xícara e acrescentou, eu deveria ter impedido aquilo naquela manhã. Sim, respondi de novo. Não houve discurso de perdão dramático. Nenhuma grande reconciliação. Só a verdade finalmente dita em um tom normal. E de algum jeito isso pareceu mais poderoso do que qualquer lágrima poderia ser. Essa é a verdade sobre histórias assim. A vingança mais satisfatória nem sempre é destruição. Às vezes é o momento em que o padrão se quebra de forma tão completa que todos são obrigados a viver na realidade depois. Meus pais perderam o acesso à versão de mim que facilitava as escolhas deles. Chloe perdeu a suposição de que meu trabalho automaticamente pertencia a ela. E eu perdi a ilusão de que o amor podia ser conquistado por meio de sacrifício infinito. Perder essa ilusão doeu, mas também me libertou. Então, se há uma coisa que eu trouxe da Europa comigo, e que depois aprendi de novo por mim mesma na Itália, é isto. Às vezes, o presente mais valioso que você pode dar à sua família não é outro sacrifício, outra tentativa de salvar alguém, ou outra chance de te usarem. Às vezes, é o limite que finalmente força todo mundo a encarar a verdade. Não porque você os odeia, não porque você quer vingança para sempre, mas porque amor sem limite se transforma em permissão. E permissão é onde nasce o senso de direito sobre você. Você já precisou ser a egoísta, só para parar de ser a pessoa em quem todos se apoiavam sem gratidão? Me conta nos comentários, porque eu sei que não sou a única que precisou aprender que a paz às vezes começa com uma palavra simples e necessária. Não.